Continuando então, o assunto agora comportamento organizacional. O que nós vimos nas aulas, né, e que vale a pena revisar? Aqueles conceitos básicos, o que é comportamento organizacional, do que ele trata, e depois aqueles tópicos específicos lá, né, comunicação, liderança, conflitos. Então, vamos por aí. Primeiro, comportamento organizacional. É a área de pesquisa, o campo de pesquisa, que estuda, olha o nome, o comportamento das pessoas nas organizações. E por que estuda isso? Estuda o comportamento das pessoas, como elas se comportam, buscando gerar maior eficiência, comportamentos que gerem maior produtividade. Portanto, ela estuda o comportamento e os fatores que afetam o comportamento humano. Né? Ah, por que a pessoa se comportou assim? O que levou ela a fazer isso? Então, quais são as variáveis que afetam o comportamento humano na organização? E ao estudar isso, o comportamento organizacional, então, ele consegue mudar essas variáveis e melhorar o comportamento, trazer comportamentos mais produtivos, que é o que as empresas querem. Então, tá aí. O CO, ele investiga os impactos que os indivíduos, os grupos e a estrutura têm sobre o comportamento humano nas organizações. Para quê? Para melhorar o desempenho. Então, o impacto que os próprios indivíduos, o grupo de trabalho e a estrutura da organização têm sobre o comportamento humano. Como é que isso impacta? Como é que as tuas características individuais impactam no teu comportamento? Como é que os grupos, a tua equipe de trabalho, por exemplo, impacta no teu comportamento? Como é que a estrutura organizacional impacta no teu comportamento? E como entender isso e melhorar a produtividade, melhorar o desempenho organizacional. Essa é a ideia básica. Esse é o conceito do Stephen Robbins, um dos autores prediletos da banca. Eu vou trazer outros dois conceitos de outros dois autores que a banca ama. O primeiro é o Nystrom, que ele vai falar o quê? Que o CO tem 4 metas. Quais são as 4 metas? Ó? Descrever, compreender, prever e controlar o comportamento humano. Então, o CO, ele analisa o comportamento humano, buscando o quê? Descrever esse comportamento. O que eu estou vendo? O que está acontecendo? Entender o porquê que as pessoas estão agindo assim. Prever, ó, prever? Como é que eu vou prever o comportamento humano? Eu expliquei na aula, lembra? Quando você vai fazer um processo seletivo para alguma empresa, algumas empresas fazem teste psicológico para traçar o teu perfil, de certa forma, a tua personalidade. Por quê? Porque isso mostra um potencial de agir de certa forma. Como assim? Se você é uma pessoa extrovertida e mostra nesse teste que você é extrovertido, bom, se eu te contratar, eu espero que você seja extrovertido. Agora, não, para esse cargo precisamos de um perfil mais introvertido, mais assim. Beleza, esse teste ele vai mostrar qual é o teu perfil e isso vai prever o teu comportamento. E, obviamente, controlar o comportamento, modificar ele para ser mais produtivo, para gerar um melhor desempenho. Então, descrever, compreender, prever e controlar. E as 4 forças que afetam, segundo Robbins, eram 3 forças, né? Os indivíduos, os grupos e a organização como um todo, a estrutura dela. Para o Nystrom, são 4. As pessoas, a estrutura, a tecnologia e o ambiente. E aí vem Wagner e Hollenbeck, né, 2 autores de um livro que a banca gosta de usar, e vão trazer um conceito muito parecido com esse do Nystrom. Olha só os verbos que Wagner e Hollenbeck usam. CO é um campo de estudo voltado a prever, explicar, olha só, explicar, né, descreve, explica, entender, compreender e modificar, que tem a ver com controlar, controlo, modifico, né, vejo como é que está e adapto ele. Então perceba que os verbos são bem parecidos, né, inclusive um deles é igual, mas porque a ideia é essa, de certa forma, compreender de maneira geral, compreender o comportamento humano, compreender os fatores que impactam o comportamento humano e tentar modificar, controlar isso para gerar um comportamento mais adequado, mais produtivo. Então, que melhora o desempenho da organização. Então, essa é a ideia do comportamento organizacional. Vamos adiante. Bom, conforme a definição do Robbins, né,
existe o impacto gerado pelo indivíduo, pelo grupo e pela estrutura, pela organização como um todo. Então, são 3 níveis de análise. O micro, o menor de todos, o indivíduo, com suas características individuais. Então, esse item aqui, quando ele é estudado, ele estuda características que dependem só da pessoa, só de uma pessoa para existir. Então, por exemplo, idade da pessoa, sexo, estado civil é da pessoa, personalidade, a persona, né? Como ela interpreta o mundo, né? Aquela organização, eu adoro o conceito de personalidade, aquela organização dinâmica interna, né? É uma organização interna, dinâmica da pessoa, de como ela processa e entende o mundo, e reage ao mundo, a personalidade dela. Os valores, crenças, né, atitudes, habilidades, percepção, tomar de decisão individual, aprendizagem, motivação, coisas que dependem da pessoa, de um indivíduo para existir. Aí tem o segundo nível de análise, que daí passa a não ser um indivíduo, e sim um pouco maior, o grupo. Então, micro, o indivíduo, menor unidade. Meso, médio, o grupo. Então, dinâmica de grupo, tomada de decisão em grupo, liderança, confiança, coisas que precisam de mais de uma pessoa para que elas existam. Liderança precisa de líder e liderado, comunicação, mais de uma pessoa, equipes, conflitos, poder, política. Todos os fatores que precisam de mais de uma pessoa. Ou seja, para analisar isso, eu estou analisando o grupo. E o último nível de análise, o maior de todos, o macro, o amplo, que são as organizações, os sistemas organizacionais, a estrutura da organização e como isso impacta o comportamento humano, né? Então, a estrutura formal, o quadro, né, os cargos, a hierarquia, o planejamento, os processos, as políticas, a cultura, como esses fatores que pertencem à organização como um todo impactam o comportamento do indivíduo. Então, são 3 níveis de análise. As variáveis individuais, as variáveis grupais e as variáveis organizacionais que impactam o comportamento de uma pessoa na organização e levam ela a ter um comportamento produtivo ou não produtivo. Essa é a ideia básica. Vamos para o primeiro item dentro do edital de comportamento organizacional e fala em comunicação. O que é comunicação? Troca de informações. Comunicar é trocar informações, é compartilhar informações, é tornar uma informação conhecida por todos, torná-la comum a várias pessoas. De uma maneira mais técnica, no livro do Robbins, ele diz que comunicação é o envio, recebimento, compreensão de símbolos com mensagens atreladas. Como assim, Rafael? Lembra de mandar um WhatsApp. Na hora da prova, quando fala de comunicação, pensa numa mensagem de WhatsApp. Tu tá escrevendo, né? Tu tá enviando uma mensagem, não tá? Que vai ser recebida por alguém, não vai? E essa mensagem não é cheia de símbolos? Como assim símbolos? Quando tu escreve no WhatsApp, não tem um monte de letra? Letras são símbolos que unidas têm um significado. Tu não manda emoji, tu não manda sticks, tu não manda gifs. Bom, tudo isso são símbolos com significado. Então, a ideia da comunicação envolve, né, o envio, o recebimento e a compreensão desses símbolos. Tem que haver compreensão, senão não tem comunicação. E ela pode ser como? Essa comunicação pode ser oral, falada, escrita ou não verbal. Não verbal, os gestos, a postura, o jeito que a pessoa se comporta, por exemplo, símbolos que ela usa no corpo, né? Se ela usa um colar, se ela usa brinco, relógio, tudo isso passa alguma informação. E são comunicações não verbais. O tom de voz, o tom, é não verbal. As palavras que eu uso são verbais, mas o tom que eu adoto, que ajuda a enriquecer essa mensagem, ele é não verbal. Bom, além disso, a comunicação pode ser formal ou informal. Formal quando ela segue os rumos determinados formalmente pela empresa. Por exemplo, do chefe para o funcionário, comunicação descendente. Do funcionário para o chefe, comunicação ascendente. Comunicação lateral entre os diferentes departamentos no mesmo nível hierárquico. Então isso é a típica comunicação formal. Mas ela pode ser informal também, fruto dos interesses pessoais dos indivíduos. Gosto dessa pessoa, então converso mais com ela. Não gosto dessa pessoa, então não converso. Então isso é a comunicação informal, a famosa
rede de rumores ou rádio corredor, né? Lembrando que rádio corredor, rede de rumores não é uma rede de fofocas que é prejudicial para a empresa, não. Pode ter um resultado positivo, colaborando, inclusive, complementando a comunicação formal. Canais muito ou pouco ricos. Outra coisa que a gente tem que ver, o canal de comunicação que nós vamos usar, o meio que nós vamos usar. Quando a gente fala em um canal pouco rico, nós estamos falando de um canal que transmite pouca informação ao mesmo tempo. São mais simples, por exemplo, um texto escrito, uma carta, um memorando, coisa escrita. Coisa escrita, qual é o estímulo que tem ali? Só as letras, né, que estão ali é o estímulo, não tem mais nada ali. Agora, numa comunicação pessoal, cara a cara, quantos estímulos eu tenho? Eu tenho as palavras, eu tenho o tom de voz, eu tenho os gestos, a parte não verbal. Então, isso é um canal muito rico. E aí, o que a banca pode perguntar? A diferença, né? A ideia de canal rico ou pouco rico, né? Rico, aquele canal que passa muita informação ao mesmo tempo, ó. Eu estou conversando contigo, estou gesticulando, tu está enxergando, tu está vendo minha expressão facial, estou percebendo meu tom de voz. Tudo isso, se fosse escrito, tu não ia perceber. Então, um canal muito rico é aquele que passa bastante estímulos e informação ao mesmo tempo, né? Que permite um feedback direto de quem está ouvindo, né? E cria esse laço mais pessoal de contato. Então, o canal mais rico que existe é conversa cara a cara. E o menos rico? Cartas, e-mails, mensagens, memorandos, aquela coisa que é uma folha de papel bem fria com uma coisa escrita. Bom, e aí vem a pergunta: qual que é melhor? O rico ou pouco rico? Não responde isso. Por quê? Não tem melhor. Depende do contexto. Se eu tenho que passar uma mensagem que é complexa, que ela exige esse feedback pronto, que ela exige que seja passado por diferentes formas, gesto, que ela exige que tenha uma conexão pessoal, bom, se a mensagem exigir isso, tem que ser cara a cara, tem que ser um canal mais rico. Como assim? Vai demitir alguém, vai demitir por WhatsApp, né? Eu conheço gente que acabar namoro por mensagem. É loucura, né? Isso é um canal totalmente pobre, né, por mensagem. Para acabar o namoro, pelo amor de Deus, tenha coragem de enfrentar a pessoa. Ah, mas era violenta, tá, daí é outras coisas. Mas que não, se não era o caso, cara a cara, para ter aquele foco pessoal, aquela coisa. Então, mensagens complexas, ambíguas, cara a cara, canal rico. Agora, uma mensagem simples, direta, que tem que ser transmitida para um monte de gente. Tu vai conversar com cada um cara a cara e dar um abraço? Claro que não. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai mandar um e-mail para a galera dizendo assim, ó, para tua equipe inteira, reunião na sexta-feira, às 15 horas, na sala 2. Reunião, sexta-feira, 15 horas, na sala 2. Tu precisa falar isso cara a cara? Claro que não, tu manda um memorando. Então, nesse caso, uma mensagem que é simples, direta, e que tem que ser transmitida para um monte de gente, é melhor usar um canal pouco rico. Vamos adiante. Processo de comunicação. Pois bem, para vocês entenderem o processo de comunicação, voltamos à mensagem de WhatsApp. Eu quero que vocês pensem em vocês mandando uma mensagem de WhatsApp, porque o processo de comunicação ele tem 8 elementos. 8? 8. Quais são eles? A fonte, tu mandando a mensagem, tá? Tu vai mandar uma mensagem de WhatsApp. Tu manda a mensagem, a fonte, codifica a mensagem, a fonte codifica a mensagem, transforma a ideia em símbolos. A fonte codifica a mensagem, encaminha ela por um canal, nesse caso vai ser o WhatsApp, né? Para quem? Para um receptor. Esse receptor vai ler a mensagem, vai decodificar e dar o feedback. Então aqui temos 7 elementos. A fonte que codifica a mensagem, 3. Envia por meio de um canal, 4. Para o receptor que decodifica e dá o feedback, 7. Falta só o 8º elemento, que é o ruído. Ruído
é qualquer perturbação, qualquer coisa que atrapalhe a comunicação, que gere perda de informação. Presta atenção. Ruído é qualquer coisa que gere perda de informação, ou seja, gerou uma perda, prejudicou a comunicação. Ah, então é um barulho? Presta atenção. Barulho é ruído, mas nem todo ruído é um barulho. Ruído é tudo aquilo que prejudica a comunicação. Pode ser uma má interpretação, ou seja, não tinha barulho nenhum. Falou uma coisa, a pessoa entendeu, interpretou errado, gerou um ruído de comunicação. Tu falou e na hora deu problema, travou o WhatsApp. Travou o WhatsApp e aí voltou as palavras pulando ali, tu não entendeu direito. Ruído de comunicação. Então, ruído de comunicação não é um barulho. Não é exclusivamente barulho de comunicação. Não. Ruído é tudo aquilo que gera uma perda de comunicação. Tudo. Tudo que prejudica e gera perda de informação, prejudicando a comunicação. Essa é a ideia do ruído. Cuida com isso. E o ruído pode estar em qualquer lugar. Tá? E as barreiras? Bom, barreiras são coisas que geram ruído. Barreiras são coisas que prejudicam a comunicação. Quais são as principais? E aí eu trago o livro do Robbins de novo, que é o predileto da banca. Filtragem. Filtragem é presta atenção, a fonte que filtra. É a fonte que filtra para tornar a mensagem mais agradável, mais palatável por quem está recebendo. Né? Quem faz muito isso? O político. Vai estar sem vergonha, mas na frente do povo, eu sou do povo, eu sou isso, eu sou humilde. Na vida privada, vai estar sem vergonha. Então, filtragem, olha o desenho aqui, tá querendo mandar para aquele lugar, mas na verdade manda um beijinho, tá? Então, quem filtra é a fonte manipula a mensagem, tá? A fonte, o emissor manipula a mensagem para ela parecer melhor, mais agradável. Então, quem filtra é a fonte. Isso é importante por quê? Porque quem filtra é a fonte, tá? E o receptor faz o quê? O receptor, ele faz a percepção seletiva. Percepção seletiva, como diz o nome, ele percebe seletivamente. Ele percebe só aquilo que interessa. É a percepção seletiva. Né? Como exemplo aqui, a pessoa fala A e a outra entende, percebe Z, porque é o que interessa para ela. Então isso é percepção seletiva. O receptor interpreta com base em seus interesses. Então, filtragem, a fonte. Percepção seletiva, o receptor. Filtragem, a fonte. Percepção seletiva, o receptor. E as outras? Vamos lá. Sobrecarga de informação. Bom, a banca, para definir isso, ela vai ter que falar de excesso de informação. A pessoa recebeu e-mail, ligação, WhatsApp, e mais isso, aquilo, recebeu um monte de informação e ela, obviamente, não consegue processar tudo, porque é muita informação que ela recebeu. Então vai gerar uma perda, e por isso que é uma barreira. Esse excesso, essa sobrecarga de informação, gera barreiras, gera perda de informação. Então, o excesso é um problema. Linguagem. Linguagem é a linguagem inadequada. Uma linguagem que não foi compreendida errado. Então, eu estou aqui dando aula e eu começo a falar japonês. Quem aí ia entender? Né? Talvez tenha um ou dois japoneses assistindo e eu falar, entendi. Mas ia ter outro problema, que é eu não falo japonês. Então, com certeza, tu não ia entender. Tá? Então, linguagem é linguagens inadequadas. Por exemplo, uma língua diferente é problema de linguagem, é barreira de linguagem. Mas não só isso. É qualquer linguagem inadequada que prejudique a compreensão, a troca de mensagens. Então, problema de linguagem é, por exemplo, alguém que usa só siglas e que a pessoa não entende, né? Tá lá no atendimento, começa a usar siglas e o cliente fica assim, o que quer dizer isso? O que é isso? Então, siglas, jargões, tudo isso, usar outras línguas, tudo isso são barreiras de linguagem. Medo da comunicação. Medo de comunicar. Sabia que tem gente com medo de comunicar? Tem gente com medo de ligar, de fazer ligação telefônica, sabia? Fica com pavor de fazer uma ligação telefônica. Tem gente que tem medo de escrever. Tudo isso é medo de comunicar. É uma barreira. E a última, emoções. Por que emoção é uma barreira? Porque a emoção, ela
toma conta da pessoa e ela se torna mais irracional. Ela não consegue processar as informações que ela está recebendo quando ela está emocionada, naquele pico de sentimento, assim. Então a emoção é uma barreira, né? O que acontece? Já viu alguém, por exemplo, chorando muito, alguma coisa assim, né? Sempre tem alguém que chega lá junto e fala assim, ó, pô, não chora, não tem? Como se isso fosse resolver, como se isso fosse assim, ó, ah, essa pessoa mandou não chorar, beleza, não vou chorar mais, muito obrigado. Não funciona assim. Por que não funciona assim? Por mais que seja uma boa intenção da pessoa que está dizendo assim, pô, não chora. Por que não funciona? Porque a pessoa está chorando, ela está emocionada. Ela não consegue processar aquilo direito. A emoção é uma barreira. Vamos embora. Liderança. Liderança, liderar, né? Palavra mágica da liderança, influenciar. Liderar é influenciar, lembre dessa palavra. Liderar é influenciar, liderar é influenciar. Liderar e influenciar o comportamento de outras pessoas para o alcance de objetivos. Então, segundo essa lógica, que é do livro do Robbins, liderar envolve influenciar alguém para alcançar objetivos. Tá? E aí, um outro autor que a banca gosta, ele usa essa frase aqui de baixo, ó. Influenciar os outros para que voluntariamente alcançam objetivos. Então tem aqui a ideia do influenciar e dos objetivos. Ele só deixou bem claro que a liderança, ela influencia para que os outros voluntariamente alcancem os objetivos. É voluntariamente. Colocou uma arma na cabeça, não é mais voluntário. Né? Usou teu cargo para assim, ó, se não fizer eu vou te demitir. Opa, o pessoal não está fazendo voluntariamente. E essa é justamente a diferença entre um chefe e um líder. Um chefe, ele usa o poder hierárquico, ou seja, não vai ser uma adesão voluntária da pessoa. Ela vai fazer porque o chefe mandou e o que ele manda, eu estou abaixo dele e tenho que obedecer. Então não é voluntário. Então, chefia é diferente de liderança. Liderança pressupõe influência para que a pessoa voluntariamente alcance o objetivo. Enquanto a chefia não, a chefia usa o cargo formal para obrigar a pessoa a fazer o que ela quer. Vamos adiante. Então, a gente pode dizer que liderança é PIP, poder, influência e pessoas. Então, liderança é PIP, o poder de influenciar pessoas a alcançar os objetivos. Liderança é PIP, 3 aspectos da liderança, ou ficamos aqui no conceito de cima, que liderar é influenciar os outros para que voluntariamente alcance objetivos. Vamos embora. E aqui eu trago o desenho clássico, eu já falei isso para vocês, mas eu trago o desenho. Que vocês lembrem que líder é diferente de chefe. Líder tem a capacidade de influência, é uma capacidade de influenciar o outro. O chefe, ele tem um poder formal, poder do cargo. Então, liderança e chefia não são a mesma coisa. No mundo ideal, o chefe, ele é um líder. Ele influencia o comportamento dos outros. Isso no mundo real. Tá? Então, nem todo chefe é um líder. Agora, todo líder influencia. Entendido isso? Ó, vamos voltar à frase. No mundo real, nem todo chefe é um líder. E nem todo líder é necessariamente o chefe. Eu posso ser o líder da minha equipe e não ter o cargo de chefia. Posso. Eu tenho a capacidade de influenciar. O chefe não. O chefe usa do cargo. Eu uso da minha capacidade de influência. Então, eu sou o líder, o chefe não. Então, nem todo chefe é líder, certo? Nem todo líder é o chefe. Mas no mundo ideal, todo chefe seria um líder. No mundo ideal, todo chefe seria líder também. Mas nem sempre isso acontece. Certo? Tudo tranquilo? Vamos embora, então. Bom, o que eu quero mais falar sobre liderança para finalizar essa parte? Para falar sobre a evolução das teorias de liderança. A primeira ideia sobre liderança achava que o líder nascia pronto. O líder nascia pronto. Ou seja, eu não posso aprender a ser líder. Porque
ou eu nasci com traços de personalidade de líder, ou já era. Então, a abordagem dos traços de personalidade acreditava que o líder nascia pronto. Tudo certinho, tudo bonitinho, cheirosinho. Agora, o que a gente sabe sobre isso? Que não é real. Por isso que evoluíram os estudos e a gente descobriu que, na verdade, liderança é um comportamento. Ou seja, nesse momento, eu posso aprender a ter um comportamento de líder. Liderança não é um traço de personalidade, é um comportamento. Então, é a abordagem comportamental, a abordagem dos estilos de liderança. E aí eu recomendo que vocês deem uma última revisada nesses 3 estilos aqui. Autocrático, democrático e liberal, porque a banca gosta deles. Autocrático, eu mando. Eu tenho poder, eu sou o chefe, eu mando em ti. E ponto final. Autocrático, você é pago para obedecer. Democrático, deixa a equipe participar das decisões, democracia. E o laissez-faire, laissez-faire é o libera geral. Seria assim, um democrático ao extremo do extremo, até passando do ponto. Tá? O liberal, o deixa a vida me levar. Fechou? Então tá aí os estilos de liderança. Ah, outra coisa, né? Lembre que dos estilos de liderança, a maioria das teorias considera 2 básicos. Líder focado em tarefas, líder focado em pessoas. Líder focado em tarefas, líder focado em pessoas. Tarefas e pessoas. Produção e relacionamento. São todos sinônimos, todos passam a mesma ideia. Ou vou estar focado na tarefa, na produção, ou eu vou estar focado nas pessoas, nos relacionamentos. Essa é a ideia da liderança dos 2 estilos básicos que mais aparecem em teorias. E aí, lembrando outra coisa também, que tarefa, líder de tarefa, tem outros nomes em teorias diferentes, né? Mas que a lógica é a mesma. Então, líder de tarefas equivale àquele que pensa na produção ou no estrutura de iniciação, aquele que inicia a estruturação do trabalho dos outros, focado na tarefa, ou o transacional. Transacional que faz transações. Então, tarefa, estrutura de iniciação, transacional, é tudo a mesma coisa. Já o foco em pessoas. Pode ser líder de pessoas, líder de relacionamento, consideração, né? Então, tudo líder voltado para as pessoas. 2 ideias básicas. E aí depois, então, primeiro, então, se acreditava que o líder nascia pronto, abordagem dos traços de personalidade. Depois se percebeu que, na verdade, não, que, na verdade, o líder não nasce pronto. Inclusive, eu posso aprender a ser líder, basta que eu tenha comportamentos de liderança. E, por fim, surgiu a abordagem contingencial, que dizia assim, esses comportamentos são legais, mas eles não funcionam bem para toda e qualquer situação. O comportamento adequado do líder depende da situação. O líder tem que adaptar seu comportamento a cada situação. Então, ao adaptar seu comportamento a cada situação, surge a abordagem contingencial, abordagem situacional. Que diz isso, justamente, que a liderança é flexível. Tem que ver o estilo adequado ao melhor contexto. E aí surgem as visões contemporâneas. Dei uma revisada nelas também, a banca já cobrou em prova. E o que eu ressalto aqui das visões contemporâneas, lembrem, né? Existem neutralizadores, substitutos e fortalecedores da liderança. Aspectos do ambiente que são tão fortes que podem fortalecer a figura do líder, neutralizar a figura do líder, ou seja, não importa o que aconteça, esse líder não serve para nada. As atitudes neutralizantes, as situações neutralizantes, geralmente envolvem coisas negativas, desrespeito ao líder, alguma coisa assim. E o substituto, que é, eu tenho um fator de liderança, só que ele não é exercido pelo líder. Um exemplo clássico é feedback. O líder tem que dar feedback para os funcionários? Tem. Mas e se a própria equipe tem costume de dar feedback? Opa, então isso está substituindo a figura do líder. Essa é a ideia. Poder. Que coisa linda. O que é poder? Poder é a capacidade de influenciar. Tá? A chave para o poder é a dependência. Quanto mais uma pessoa depende de ti, mais
mais poder tu exerce sobre ela. Então, a chave para o poder é a dependência. Poder, capacidade de uma pessoa influenciar outra. Tá? Qual é a chave do poder? Dependência. Quanto mais depende uma pessoa da outra, mais poder essa pessoa exerce. Então, se você tem recursos ou algo, né, que só você controla, só você tem, e as outras pessoas precisam disso, você tem controle, tem poder, né, sobre essas pessoas. Então é essa a ideia. E aí tem o poder que pode ser formal, e quando ele é formal, ele é baseado no cargo, né? Então, o poder legítimo, o chefe tem poder de dar ordens para o funcionário. Isso é um poder legítimo. Poder de punir, coercitivo, poder de recompensar, que é um poder positivo, e de informação. Informação é poder. Por que muita gente omite informações? Porque é poder. Então, são os poderes formais. Mas também tem o informal, ou seja, aquele que depende só da pessoa e não do cargo que ela ocupa. Por exemplo, o talento, ser uma referência, carisma, são poderes informais. Vamos adiante. O nosso último item aqui, né, justamente nesse bloco, né, que é de comportamento organizacional, é gestão de conflitos. O que é conflito? Conflito é aquele processo que tem início quando, a partir de uma incompatibilidade entre as pessoas, elas têm uma incompatibilidade, alguma coisa assim, ó, essa pessoa me afeta negativamente. Então, existe uma incompatibilidade e essa incompatibilidade ela é percebida. Se eu tenho duas pessoas sentadas no banco que não se conhecem, elas podem ser incompatíveis? Pode. Tem um conflito ali? Não. Por quê? Porque elas não estão falando nada, elas não se conhecem, não sabem que uma pensa diferente da outra. Então o conflito ele passa a existir quando ocorre a percepção por alguém dessa incompatibilidade. Então o conflito é o processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra parte pode afetar negativamente alguma coisa que ela considera importante. Bom, logo, o conflito demanda a incompatibilidade como um fator antecedente e alguma forma de interação para que as pessoas percebam que existe essa incompatibilidade. Qual é a evolução da visão sobre conflitos ao longo da história? Primeiro, se achava que conflito era ruim, tinha que ser evitado. Essa é a visão tradicional. Depois, não, na verdade, o conflito ele é inerente à natureza humana, as pessoas são diferentes. Então, o conflito ele é inerente. Pode ser bom ou ruim. Visão humanística. Conflito é inerente à natureza humana. Pode ser bom ou ruim. E a terceira visão, que é a mais atual, ela é revolucionária, que diz o seguinte: na verdade, essa história de que conflito é ruim está errado. O conflito é ruim se ele for em excesso, se ele for disfuncional, negativo. Agora, uma certa dose de conflito é bom. Uma certa dose de conflito é bom. Por quê? Para tirar as pessoas da zona de conforto. Então, essa visão moderna, chamada interacionista, ela incentiva o conflito. Até não poder mais? Não, não é de qualquer jeito. É uma dose de conflito. Uma certa dose pequena ali para tirar as pessoas da zona de conforto. Então essa é a visão interacionista sobre o conflito e essa é a evolução. Além disso, os conflitos podem ser de relacionamento, de processo ou de tarefa. De relacionamento, pessoas se relacionando. Esses têm uma enorme chance de serem disfuncionais. Esses de relacionamento têm uma enorme chance de serem disfuncionais. Já o de processo e de tarefa, aí não. Processos de tarefa podem ser mais funcionais. Processo, como eu vou fazer o trabalho. Tarefa, o que tem que ser feito. Quem vai fazer. Então são os típicos conflitos. Como eu soluciono conflitos? Duas abordagens básicas, mais uma que é a mistura entre elas, né? Que é a mista. Quais são as duas abordagens básicas? Deixa eu tirar a figura aqui, que eu já vou passar para ela. Quais são as duas abordagens básicas? Processual ou estrutural. Abordagem processual
para gerenciar conflitos. Abordagem processual. Eu vou atuar no processo. Ou seja, eu não vou resolver as causas do conflito, a origem do conflito. Eu vou resolver o que está rolando. Ah, deu um conflito por causa de dinheiro. Melhor, vamos usar um exemplo de infância de vocês. Vou usar um exemplo de infância. Você tinha lá um pirulito, né? E aí a tua mãe manda tu dividir com o teu irmão. E aí tu não divide. Você começa a brigar. E aí, me dá o pirulito. Não, ele é meu. Como resolver esse conflito? Bom, se eu vou atuar na causa do conflito, eu vou usar uma abordagem estrutural. Estrutural porque atua na estrutura, na causa do conflito. Como solucionar esse conflito em que tem só um pirulito e duas pessoas querem? Bom, eu compro outro pirulito, dou para outra, deu, solucionou o problema, por exemplo. Tá? Então essa é uma abordagem estrutural. Ela resolve a origem do problema, resolve a causa do problema. E qual é a abordagem processual? A abordagem processual é: eu não vou atuar na causa. Eu vou fazer assim, ó. Vocês dois estão brigando, vão pro sofá e resolvam isso. Conversem aí, quero todo mundo amiguinho. A minha mãe, ela era a rainha da abordagem processual. Essa história de dar dois pirulitos, se vira cada um por si. Agora, eu não quero ouvir um pio nesse sofá. Eu não quero saber de briga. Se resolvam e fiquem amiguinhos aí, depois vão brincar. Ai de você se eu ouvir um pio. Olha lá. Lembrou da tua mãe? Lembrou do teu pai? Pois bem, essa é a abordagem processual. Eu não estou resolvendo a causa. Eu estou atuando no processo. Mandando eles se darem um jeito, mesmo se a condição de conflito continue lá. A estrutural resolve a condição do conflito, né? O fator anterior. A processual, não. E aqui, então, o nosso processo de conflito. Ele demanda o quê? Uma condição antecedente, ou seja, que haja aquela divergência, aquela incompatibilidade, que vai ser percebida por alguém. Opa, percebi que não vamos fechar. E aí a pessoa começa a nutrir sentimentos sobre isso. Então, o conflito percebido é quando eu percebo, ele é oculto, porque eu recém percebi que tem uma divergência. Aí, com base nessa percepção, eu vou começando a nutrir sentimentos sobre isso, vou começando a experimentar o conflito. Então, o conflito sentido é experimentado. A partir dessa experiência, que é o climão, daí fica o climão. A pessoa está sentindo aquilo, fica o climão. Ainda é oculto, mas está o climão. E aí, a partir disso, a pessoa formula a intenção dela. O que eu pretendo fazer nesse conflito? Competir, ou seja, eu ganhar e você perder? Colaborar? Vamos tentar convergir, os dois ganharem juntos? Ganha-ganha, né? Compromisso. Vamos nos comprometer a abrir mão de uma parte para ficar com outra, nós dois? Não enfrentamento. Fuga, fugir. Não enfrentamento é não fazer nada, é fugir. E a acomodação é: eu me acomodo para que você ganhe. Eu vou e dou o meu pirulito pro meu irmão. Ó, toma aqui o pirulito, acabou a briga. Então, essas são as intenções. Que a partir das intenções eu vou agir, ter o comportamento finalmente aberto em relação àquele conflito, agir como eu tinha planejado, buscando o quê? A ideia de uma boa gestão de conflitos, que o resultado seja funcional e não disfuncional. Certinho? Então, com isso, encerramos esse nosso bloco de comportamento organizacional. No próximo bloco, as últimas matérias do nosso edital: atendimento, administração de materiais e gestão de projetos. Então, até o próximo bloco.